Uma das coisas que eu tenho considerado todas as vezes que consigo algum momento para falar aqui nesse plenário ou durante as votações aqui na casa, uma das coisas que eu reclamo muito é a pouca atenção que os vereadores dessa casa prestam às discussões que acontecem aqui dentro. Constantemente é muito comum nós estarmos conversando aqui e uma série de conversas paralelas. Eu sei que aqui é um local de se conversar paralelamente, mas na hora que o cidadão vai votar, na hora que o vereador vai votar, se ele não prestou atenção no que está sendo discutido, ele vai votar como? Apenas no que o governo mandou? Ou se ele é oposição, apenas no que a oposição manda? Então, é necessário que se preste muita atenção para que a gente não incorra a nossa responsabilidade, mesmo que alguns achem que isso aqui é uma casa que tem pouca importância, mesmo que as pessoas achem que políticos não têm mais espaço na vida brasileira, é interessante que as coisas se decidem aqui. Eu estou levantando essa prévia para ver se eu me mantenho nos inflexíveis 10 minutos, para lembrar, e agora, mesmo para aqueles que tenham já a memória um pouco mais corroída pela idade, que é o meu caso, eu, às vezes, já tenho uma certa dificuldade de lembrar algumas coisas, mas foi muito recente, e a memória recente ainda não foi aqui, pelo menos na minha cabeça, ainda não foi destruída. Nós votamos aqui um projeto na semana passada, que era a respeito dos feriados, que o prefeito Eduardo Paes achava necessários. E houve uma grande discussão, porque nós, do PSOL, apresentamos uma emenda essa que não foi aprovada, a emenda foi rejeitada, em que dizíamos que apenas os feriados da Jornada da Juventude nós estaríamos discutindo, mas que feriados da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, nós não poderíamos dar um cheque em branco ao prefeito, porque seria um absurdo nós não discutirmos esses fatos a seguir e prepararmos com tanta antecedência, já que a própria prefeitura não fez esse preparo para isso. Quando apresentamos a emenda, o projeto de lei que delegava ao prefeito o poder de decretar feriados para a Copa das Confederações, para a Copa de 2014, queríamos evitar mais um vexame para a cidade. Vexame esse que foi confirmado, lamentavelmente, hoje, com a decretação de feriado escolar e ponto facultativo para as repartições do município na próxima quinta-feira, dia 20 de junho. Infelizmente, parece que os 5 anos não foram suficientes para que o governo se planejar e tornar a cidade imune a possíveis transtornos, como esse de uma partida de futebol entre o Tahiti e a Espanha. Pois bem, parece que a consultoria McKinsey e o moderníssimo secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, não foram capazes de encontrar uma solução melhor do que essa. E aí a gente precisa analisar por que eles fizeram isso, baseado em quê? Qual é a concepção que os governantes atuais têm em respeito à cidade, ao funcionamento da cidade. Afora a vergonha carioca de passar um atestado de que a cidade não está preparada para receber um simples jogo de futebol entre duas seleções estrangeiras, outro aspecto que deve ser destacado é a visão do governo Eduardo Paes, de que educação não é um serviço essencial. Isso ficou claro na discussão e na maneira como ele está decretando os feriados. Para ele, suspender as aulas é simplesmente uma atitude de engenharia de tráfego, para evitar que a cidade tenha muitos pais e mães levando seus filhos às escolas. Esquece ele o resto e o mais importante, da avaliação de mais um dia sem aula. E o prefeito e os vereadores que permitem esse tipo de atitude não se dão conta de que mesmo em um dia de feriado escolar, mesmo que o feriado escolar não seja algo tão ruim que podemos suspender a aula por um dia, mas eles esquecem que pais e mães que trabalham têm toda a sua vida preparada exatamente para isso. Não haverá atividade em creche, não haverá atividade nas escolas de
de todos os níveis do Rio de Janeiro. Significa isso que centenas e centenas de pais ou mães não poderão ir trabalhar porque não tem quem deixar seus filhos. Vão ter que organizar isso, porque esquece o prefeito, esquece a prefeitura de que não é apenas suspender a aula. Existem outros dobramentos em relação a isso. Aliás, eu queria lembrar aqui quando o líder do governo, o vereador Guaraná, fez o encaminhamento contrário à nossa emenda, que retirava a delegação ao prefeito de decretar feriados, ele garantiu que não haveria feriado na Copa das Confederações. Inclusive, eu queria ler o que está no Diário Oficial, falado pelo vereador Guaraná nesse dia. Dizia o líder do governo, Luiz Antônio Guaraná: recebi uma comunicação do prefeito de que pede para deixar bastante claro que não haverá feriado escolar nos dias da Copa das Confederações. Então, senhores, programem-se para ter as aulas, porque não haverá feriado. O que foi dito há 6 dias atrás não é verdade, porque estamos sabendo hoje da decretação do feriado. É lamentável, senhores, que a Câmara Municipal, no seu conjunto, não dê a devida importância a esse tipo de acontecimento. O que é dito num dia é descumprido no dia seguinte. E os vereadores permanecem inertes, pois, ao que tudo indica, a agenda aqui é outra. Parece que as preocupações que a Casa Legislativa tem no momento, o vereador Jefferson Pérez está aqui prestando atenção no que eu estou falando, parece que a Casa não está preocupada com isso. Para entendermos o que se preocupa a Casa, basta olharmos hoje algumas notícias do Diário Oficial que parecem importantíssimas para essa Casa, em detrimento dessa discussão, por exemplo, do feriado, que até passou aqui batida com pouca paciência do governo discutir o assunto. Pois bem, hoje nós temos como notícias importantes no Diário Oficial as novas regras para nomeação de conselheiros do Tribunal de Contas, fato que parece ser de suma importância, que está causando um grande estresse dentro dessa Casa. O segundo ponto de grande importância para essa Casa, por exemplo, é o Dia do Quadrilheiro, Dia do Quadrilheiro, das quadrilhas de São João, no calendário oficial. Depois, essa Casa hoje terá a incumbência importante de transformar o jiu-jitsu como patrimônio imaterial do povo carioca. E, finalmente, o tombamento da Cidade das Artes, que sequer começou a funcionar regularmente, que o governo não consegue ou não quer que funcione regularmente. Por fim, por mais que respeitemos as torcidas do Tahiti e da Espanha, esperamos fortemente que a mesa diretora desta Casa não acompanhe a decisão do prefeito e decrete ponto facultativo para a Câmara Municipal na quinta-feira. Seria um forte indicativo de que os serviços prestados por essa Casa, como os da educação para o prefeito, não são essenciais e que uma quinta-feira a mais e outra a menos não vão fazer a menor importância para o povo do Rio de Janeiro. Ou seja, nós mesmos vamos assumir que pouco importa o que fazemos aqui uma quinta-feira a mais ou uma quinta-feira a menos. Eu queria lembrar aos senhores da importância disso. Essa cidade não foi preparada, nós não temos as mais modernas métodos de governança da cidade, não estamos aqui com os técnicos da McKinsey preparando essa cidade para o próximo século, que é o mínimo desejado. Lamentavelmente, o que nós estamos vendo aqui a cada dia é que aquilo que eu tenho falado, e ontem falei várias vezes, a distância quilométrica entre o que nessa mesa falam as autoridades do Executivo e ali na cidade esses fatos acontecem.